E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje então eu vou falar sobre 3 treinadores da NBA que podem ser demitidos na próxima temporada. Na última semana, saiu uma reportagem no The Athletic que fala sobre, traz alguns nomes, são 5 nomes de treinadores importantes que podem deixar sua equipe ao final dessa temporada. Desses 5 eu vou falar de 3 mais importantes. E vou dar uma abordada aqui o que pode acontecer, o que depende deles ficarem ou não. O primeiro deles, então, é Terry Stotts, treinador do Portland Trail Blazers. Essa não é exatamente uma surpresa, ele já vem sendo questionado pela torcida há algum tempo. Ele está lá em Portland há 9 anos, então já está há bastante tempo à frente da equipe. E viveu bons momentos, inclusive chegou a uma final de conferência, na temporada de 2019, na qual perdeu para os Warriors. Porém, nas últimas 2 temporadas a equipe tem decepcionado um pouco, principalmente do ponto de vista defensivo. A defesa do Portland é realmente muito ruim e nessa temporada, inclusive, é a segunda pior defesa de toda a NBA à frente só dos Kings. Além disso, existe um senso de urgência ainda com os Blazers, porque eles têm o Lillard, que é um dos principais jogadores da NBA atual e vive o seu auge, sua forma no auge, e não consegue ser campeão. Então eles querem muito ser campeões logo e entendem que trocar um treinador, trazer um treinador com novas ideias, novas experiências de jogo, pode ser benéfico para a equipe. Outra questão importante da defesa é que eles até tentaram trazer o Robert Covington na última off-season, trouxeram de fato o Covington, que é um bom defensor reconhecido, só que não foi o bastante. Então as peças foram reforçadas, o time também trouxe o Derrick Jones Jr., que teve uma contribuição defensiva interessante lá em Miami na última temporada. Então o elenco se reforçou do ponto de vista defensivo, só que o sistema ainda não funciona e isso começa a cair bastante na conta do treinador. E os Blazers então provavelmente devem demitir os Stotts, a não ser que aconteça alguma reviravolta muito grande na temporada deles, ainda nesse restinho de temporada regular, ou até na pós-temporada, fazendo uma campanha interessante do ponto de vista da expectativa que se tem em cima da equipe. Outro nome importante, esse foi uma surpresa para mim, este caso é do Nate Bjorkgren, que é um treinador que chegou lá no Indiana Pacers nessa temporada. Ele era assistente técnico do Nick Nurse, muito elogiado pelo Nick Nurse. É um treinador inteligente na defesa, que monta bons sistemas defensivos e que seria um treinador moderno, uma oposição às ideias um pouco já, como vou dizer, mais ultrapassadas do antigo treinador deles, Nate McMillan, que é um treinador à moda antiga, que não arremessa tanto de 3 pontos, que usa muito a meia distância, e os Pacers queriam um treinador novo, por isso trouxeram o Bjorkgren. Porém, aí são notícias que surgiram nessa semana, tanto no The Athletic, também teve reportagem na ESPN, no Bleacher Report, que todas dão conta de que o clima lá é muito ruim, que o Bjorkgren é um treinador muito agressivo, que cobra muito dos jogadores e que ele não está conseguindo se comunicar de uma maneira pacífica com os treinadores. Inclusive há relatos da comissão técnica também ter sido meio maltratada pelo Bjorkgren. Inclusive teve um auxiliar que se demitiu em fevereiro por não querer mais estar na comissão técnica do Bjorkgren. Então me parece um clima muito ruim na franquia por conta do treinador, das ideias, não das ideias dele, mas do comportamento dele com os jogadores, com os seus companheiros de comissão técnica. Outro ponto que chamou a atenção lá no Indiana Pacers, é que a questão do TJ Warren, saiu uma notícia no Bleacher Report nesta semana de que ele teria pedido para ser trocado logo que o Bjorkgren chegou. O TJ Warren, que foi o principal jogador do time na bolha no ano passado lá em Orlando, e ele já tinha trabalhado com o Bjorkgren lá no Suns e já conhecia ele de outros carnavais, então ele já estava insatisfeito muito antes dessas novas notícias aí de que o clima lá tá muito ruim. Por um lado, os Pacers têm essa questão das lesões, eles estão sofrendo muito com lesões nessa temporada, então isso pode ser um álibi para ele se manter. E outro ponto positivo é que normalmente esse front office dos Pacers sempre dá tempo para os treinadores trabalharem.
Não lembro do último treinador que ficou uma temporada por lá. Eles sempre deixam 2, 3, 4 anos para o trabalho se consolidar e daí sim tirar alguma conclusão. Então, não sei se os Pacers, se a gerência da equipe forçaria uma demissão dele agora. O fato é, o clima está muito ruim, vamos ver qual força os jogadores vão ter nesse processo. E por fim, até um pouco estranho falar, mas um outro nome que se tem levantado é o Mike Budenholzer, treinador do Milwaukee Bucks. Os Bucks que são há muito tempo uma das melhores equipes da Conferência Leste, né? Sempre com boas sequência de jogos, boas campanhas na temporada regular, mas que sempre decepcionam nos playoffs. Né? Em 2019 foram eliminados para os Raptors na final de conferência, os Raptors que acabaram sendo campeões naquela temporada, mas naquela série ali até tinha gente que apontava os Bucks como favoritos, né? por terem o Antetokounmpo já no modo MVP, enfim. Mas a gota d'água, que foi o que mexeu as estruturas lá em Milwaukee, foi justamente a eliminação nos playoffs da temporada passada para o Miami Heat na semifinal de conferência. Né? Vamos lembrar, o Heat foi o quinto colocado na Conferência Leste. Os Bucks tinham sido primeiros, com uma das melhores campanhas da história da NBA, né? Com pouquíssimas derrotas, né? no ponto de vista de percentual de jogos, eles ganharam muito mesmo, muitos jogos. Só que foram eliminados e muito se falava do conservadorismo do Mike Budenholzer, né? Ele muito pouco cedeu ao que a série pedia, rodou muitos jogadores, fazia poucos ajustes defensivos e ofensivos. Por exemplo, o Miami logo entendeu que eles tinham que fazer o que chamam de muro, né? Aquela parede para o Giannis Antetokounmpo não conseguir infiltrar. E eles fizeram isso todos os jogos da série e os Bucks não tiveram uma resposta. O Budenholzer seguiu com o mesmo plano, com as mesmas jogadas, chamando as mesmas táticas e não adiantou, a equipe foi eliminada e isso teria sido a gota d'água. Claro que ele ainda vai ser avaliado pelo que fizer nessa pós-temporada. Eles trouxeram o Jrue Holiday nessa última off-season, então a equipe, teoricamente, o time titular deu uma melhorada. Agora, vamos ver se é suficiente. Dizem que se ele chegar pelo menos na final da Conferência Leste, talvez ele se mantenha no trabalho, mas o que ele precisa mesmo é vencer a conferência e ter uma vaga nas finais. É isso, pessoal, então. Esse vídeo foi mais para falar dos treinadores que podem correr risco de ser demitidos. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal, de ativar as notificações. E a gente volta sempre que der. Até lá, tchau, tchau.